Bom, gente, então vamos lá. Empuxo, então, né, é a força que todo o fluido exerce sobre um corpo que está submerso sobre o fluido, né? Na verdade, cada diferencial, cada gradiente de pressão, ele exerce uma força sobre o corpo. E nesse caso, a gente precisa de ter uma somatória de forças, de resultantes, para poder fazer o corpo flutuar, né? Então isso é o empuxo. Olha só, de onde que vem o empuxo, né? Qual que é a natureza física do empuxo? Eu peguei essa imagem aqui de um site, eu achei até bem divertida, né? Ele fala o seguinte: imagina que eu tenho um reservatório cheio de água, eu pego uma lata de feijões e jogo lá dentro, porque lata de feijão a gente não sabe, né? Mas a questão é que essa lata de feijão, ela dentro do corpo, ela passa a ser influenciada por uma força resultante do corpo. A questão é que a gente já sabe que quanto maior a profundidade, maior é a pressão. Ou seja, aqui na base da latinha, aqui, ó, nós teríamos um valor de pressão, né, porque está a uma determinada profundidade. E nessa face superior, o valor de pressão ele é menor. Então, consequentemente, a força da água sobre a lata aqui embaixo é maior do que a força da água aqui em cima. Essa diferença de forças gera, na verdade, o empuxo. Então, o empuxo é uma força resultante que é gerada, né, de cada vetor de força de uma película de fluido que está submetida a uma determinada pressão na superfície desse objeto. Tá? Bom, a questão é a seguinte: então o empuxo é uma força que tende a fazer o corpo a flutuar. É uma força contrária à força-peso. Nós temos então três situações. A primeira, vamos considerar que o empuxo ele é maior do que o peso do objeto. Nesse caso, o objeto vai flutuar. Eu posso ter uma situação que o peso do objeto é igual ao empuxo, então ele vai ficar inerte, ele vai ficar em equilíbrio, né? Em qualquer local que você colocar dentro do fluido, ele fica parado. E posso ter uma situação onde o peso é maior do que o empuxo, então nesse caso o objeto afunda. Né? Então, são três situações possíveis. Tá? O princípio de Arquimedes, até contei na última aula também, de onde que surgiu o estudo do empuxo, né? Foi através de um físico, né? Um historiador grego, né? Um filósofo e pensador, matemático e físico, Arquimedes. Ele estudou o empuxo. E o princípio de Arquimedes fala o seguinte: olha, imagina que eu tenho um peso de 5 quilos. Então eu tenho um objeto cuja massa é de 5 quilos. Quando eu coloco esse objeto dentro d'água, ao invés dele marcar 5 quilos, agora ele está marcando 3 quilos. Ou seja, eu tenho uma força de empuxo de 2 quilos empurrando esse objeto para cima. Mas vamos considerar uma outra situação que é o seguinte: ó, observa que esse reservatório ele tem aqui um ladrão de água, né, uma saída aqui do reservatório. Quando eu submergir esse volume aqui no fluido, ele vai deslocar uma certa quantidade de água que vai cair aqui. Ó. Então, submergiu o fluido, o objeto no fluido, ele deslocou uma massa de água que caiu aqui dentro. Essa massa de água que ele deslocou, ela equivale a 2 kg. Então, o princípio de Arquimedes fala que a força de empuxo é equivalente ao peso do fluido deslocado. Essencialmente é isso. Qual que é a quantidade de empuxo que um objeto gera, ou fluido gera sobre um corpo dentro da água? É a quantidade de água que aquele objeto desloca. Então, olha só. A equação de empuxo é essa daqui. Ó. Empuxo é igual a ρ vezes G vezes o volume. Aqui eu coloquei esse A de cabeça para baixo, é para representar o V cortado. Então, quando a gente falar de volume aqui em mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, nós vamos cortar para não confundir com velocidade. Olha, o empuxo que vai ser dado em newtons é igual à massa específica do fluido, em quilos por metro cúbico, a aceleração da gravidade e o volume de fluido deslocado ou o volume do próprio objeto. Gente, olha que interessante. Ó. Se eu pegar ρ vezes o volume, né, isso é igual à própria massa. Né? Porque o ρ é massa específica, que é quilos por metro cúbico. Eu vou pegar quilos por metro cúbico e multiplicar por metro cúbico, eu corto metro cúbico com metro cúbico aqui e sobra só quilos, né, que é o valor da massa. Se eu pegar massa vezes gravidade, eu tenho força em newtons. Então, a equação do empuxo, ela fala justamente sobre o princípio de Arquimedes e me diz o seguinte, que
o valor do empuxo ele é igual ao peso do volume de água deslocado ou volume de fluido deslocado. Essencialmente, isso é o valor do empuxo. Tá bom? Então, essa é a teoria sobre o empuxo, o princípio de Arquimedes, que eu queria passar para vocês, que na última aula a gente viu isso de uma forma mais corrida. Tá bom?